Olá, vamos prosseguir com mais um vídeo do nosso quadro Personalidade da Torá. Dessa vez vamos falar do Rabino Haim de Volozhin, da cidade de Volozhin. Mas antes, não deixe de deixar aqui uma curtida nesse vídeo. Então, o Rabino Haim de Volozhin, ele é um dos maiores alunos do grande rabino que existiu, o Gaon Mivilna, da cidade de Vilna. O Gaon Mivilna era um grande rabino, também cabalista, e também na lei judaica e no estudo da Torá principalmente. E ele era opositor à nova corrente que começou a surgir no judaísmo, dos Hassidim, que a gente viu no vídeo sobre o Baal Shem Tov, o vídeo passado. E ele achava que o estudo da Torá ele tem que ser feito principalmente de forma intelectual, que a pessoa precisa principalmente estudar a Torá, entender os conceitos da Torá, e intelectualmente ele consegue se conectar para Deus. Um pouco diferente do que falava o Baal Shem Tov, que através das emoções, do amor e da alegria é a forma de você se conectar para Deus. Dentre outras questões. Então ele foi um grande opositor a Hassidut e seus alunos. Sim, e ainda bem, porque eles conseguiram que através das gerações essas duas correntes acabassem se harmonizando, né? Que o judaísmo hoje é uma harmonia entre essas duas correntes, que seriam os judeus da Lituânia, que seriam os alunos do Gaon Mivilna, e do Baal Shem Tov, os Hassidim. Bem, o rabino Haim Volozhin, ele faz algo inédito na geração dele, que foi fundar uma yeshiva. Mas não uma yeshiva qualquer, e sim uma yeshiva que os alunos viam, dormiam, tinha um alojamento, né? Eles comiam, tinha uma ordem dos estudos, as aulas. Uma yeshiva é uma casa de estudos judaicos. E esse modelo de yeshiva não existia desde a Babilônia, 1000 anos antes dele, dos judeus que viviam na Babilônia, que foi escrita a Gemara, o Talmud, né? Não existia esse modelo. E assim, o Haim Volozhin implementa uma yeshiva com esse modelo, e ela é passada a ser chamada a mãe de todas as yeshivot, porque qualquer casa de estudo que existe hoje em dia, que a gente chama de yeshiva, é baseado no modelo de Volozhin. Então ela influenciou todas as gerações, todos os estudos, todas as instalações judaicas são baseadas nesse modelo, e assim se estuda a Torá até hoje. Então ele começou com 10 alunos, e no final tinham centenas de alunos na sua yeshiva, e delas saíram gigantes da Torá, como por exemplo o Hafetz Haim, o Rav Kook, e muitos outros. Cada um fundou sua yeshiva e sua comunidade, que se espalhou pelo mundo inteiro, e também aqui em Israel. O Rabino Haim Volozhin, essa yeshiva é fundada em 1802, e ela permanece em funcionamento até 1894, na qual a situação era difícil. Da época que ele viveu, tinha já assimilação, um antissemitismo muito grande. Ele viveu, não esqueci de falar, na Bielorrússia, que era o Império Russo, sim, e depois, pouco tempo depois, ia até a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, depois o Holocausto, e a situação dos judeus está ficando cada vez mais difícil, os pogroms que aconteciam naquela região, né, e todo o antissemitismo que a gente conhece. O principal livro do Rabino Haim Volozhin é o livro Nefesh HaChaim, e também é escrito também o Ruach HaChaim, que fala sobre a ética dos pais, o comentário dele. Mas Nefesh HaChaim foi escrito depois do falecimento dele pelo seu filho. E esse livro Nefesh HaChaim é um livro na qual toda a ideia da Torá, a metafísica, os conceitos foi posta nesse livro de uma forma muito organizada e muito bem explicada. Abordando também a lei prática, a Torá, e também o Zohar e a Kabbalah, o misticismo judaico. Ele é formado de 4 grandes portões. O primeiro portão ele fala sobre a responsabilidade do homem, com a importância dos atos do homem no mundo, o que é o ser humano. O segundo portão fala o que é a reza, a influência da reza, como a reza consegue mudar todos os mundos espirituais. O terceiro portão vai falar sobre a santidade no mundo e o que é Deus, o que a gente consegue entender de Deus, o que a gente não consegue entender de Deus e por quê. E no quarto capítulo, que talvez é o principal capítulo, vem falar sobre a grandeza da Torá, do estudo da Torá, como se estuda a Torá, e também a honra que a gente tem que dar aos estudiosos da Torá. Falando nisso, surgiu aqui uma ideia, que se você quiser saber sobre esse livro, a gente pode talvez fazer uma série aqui do canal do estudo desse livro, né? Nefesh HaChaim seria então o primeiro estudo aqui desse canal de algum livro, tirando, né, o Bereshit, o Gênesis que a gente está estudando.
Então, se você gostar dessa ideia, comenta aqui que você está interessado. Se tiver muita gente interessada, a gente pode fazer então esse estudo. Então, baseado nisso, a gente falou sobre então o Rabino Chaim Mivolozhin, a Yeshiva de Volozhin, que foi o alicerce, o pilar de todas as yeshivot que a gente tem hoje ao redor do mundo inteiro. E o Chaim Mivolozhin, embora ter sido um opositor a Hassidut, ele foi muito mais tênue do que os outros. E ele no final ele acaba se encontrando com o maior exponente da Hassidut, que era o Balatânia, e eles pelo menos têm um diálogo e começa assim a apaziguar essas duas correntes no judaísmo. Não lembro se eu falei, o Chaim Volozhin ele sustenta a Yeshiva com seu próprio dinheiro, que ele tinha uma indústria de tecidos e a esposa era gerente dessa indústria. Teve uma época que a própria esposa teve que vender suas joias para poder financiar a Yeshiva e dar alimento para os alunos dele, e nas festas eles compravam presentes para os alunos, um sapato novo, uma roupa nova, um terno, alguma coisa assim. E também em 1808 os alunos do Gaon Mivina vão para Israel, incentivados pelo Rabino, e para Israel, e lá eles são os primeiros sionistas, as primeiras pessoas a deixarem a Europa e irem para Israel, bem no início do sionismo, né, que vai começar a corrente judaica, e lá eles fundam as primeiras cidades aqui em Israel. O Chaim Volozhin, ele não vai, mas ele apoia, ele incentiva as pessoas a irem, e não vai porque ele tem a responsabilidade que ele estava à frente dessa Yeshiva, e a responsabilidade dele era então ensinar a próxima geração de judeus que tinham que enfrentar os novos dilemas da geração que a gente vê, e ele funda talvez os pilares para quem no final acabou enfrentando a Primeira Guerra Mundial e também o Holocausto. Então esse foi o Chaim Mivolozhin. Muito obrigado, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho para estar sempre atualizado aos vídeos novos, e muito obrigado.